Olá, eu sou o professor Antônio Carlos da Rosa e hoje a aula é sobre a Era Vargas. A Era Vargas começa no ano de 1930 e vai até o ano de 1945. É composta por 3 períodos, de 1930 a 1934, o chamado período provisório. De 1934 a 1937, o governo constitucional e, por fim, de 1937 até 1945, o governo chamado de Estado Novo, o período da ditadura propriamente dita de Getúlio Vargas. Objetivo da aula: compreender as principais características do governo de Getúlio Vargas. Aí esses 15 anos aí da Era Vargas, de 1930 até 1945. O período que antecede a Era Vargas, o período de 1894 a 1930, o sistema político era dominado pelas famílias abastadas. O coronel, que era saído dessas famílias, era a principal figura política e econômica de sua região. A principal produção agrícola durante aí o período da República das Oligarquias era o café. Quando Getúlio Vargas chega ao governo em 1930, os paulistas acusaram Getúlio Vargas de ser um ditador, né? Acusaram ele de exercer aí uma ditadura. O Estado Novo, de 1937 até 1945, de fato foi uma ditadura. Mas quando Getúlio, mesmo sendo um ditador, ele era bem avaliado aí pela população. Boa parte da população gostava aí do governo de Getúlio Vargas, né? Por que será que isso acontece? Olha essa imagem de Getúlio Vargas em meio a crianças, todos carinhoso com as crianças. Então é a chamada política do populismo aí de Getúlio Vargas. O populismo começa aí na América Latina na década de 1930 e aqui no Brasil Getúlio Vargas foi o principal representante aí do populismo. Então a ideia era, no populismo, de se conseguir o apoio da população, né? Ser bastante popular para conseguir ter uma base política sustentada pelo povo. Em 1930, Getúlio Vargas toma posse. Getúlio Vargas era do Rio Grande do Sul, fez parte da Aliança Liberal, aí, juntando Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Ele foi candidato a presidente em 1930 pela Aliança Liberal, foi derrotado por Júlio Prestes, aí, representante de São Paulo, mas Getúlio Vargas acabou, através de um golpe, conhecido como Revolução de 1930, assumindo o poder no dia 3 de novembro de 1930. E vai permanecer até o dia 29 de outubro de 1945. O governo provisório de 1930 a 1934. Medidas autoritárias, houve o fechamento do Congresso, também Getúlio Vargas anulou a Constituição de 1891 e em cada estado ele nomeou interventores para os estados. Houve a criação do Ministério do Trabalho, com diversas leis trabalhistas, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. São Paulo, protestando aí acusando Getúlio Vargas de ser um ditador, vai promover aí a Revolução Constitucionalista de 1932.
São Paulo em guerra contra o governo de Getúlio Vargas, exigindo aí uma nova Constituição para o Brasil. Até porque Getúlio Vargas cancelou a Constituição de 1891. Os paulistas alegavam que Getúlio Vargas era um ditador, né? E que... Até porque Getúlio Vargas assumiu o governo através de um golpe. Então estava fora da legalidade. Então Getúlio Vargas afastou os governadores, nomeou interventores, homens de sua confiança no lugar desses governadores, cancelou a Constituição de 1891, fechou o Congresso Nacional. Então, contra tudo isso, os paulistas resolveram, decidiram pegar em armas. A Constituição de 1934 deu fim ao governo provisório de Vargas, confirmou o decreto de Getúlio Vargas, como ensino primário obrigatório e gratuito, direitos trabalhistas. As mudanças do Código Eleitoral de 1932 foram mantidas. O voto feminino foi mantido, o voto secreto em substituição ao voto aberto que vigorava durante o período da República Velha, e a justiça eleitoral. Getúlio Vargas foi eleito indiretamente em 1934 para um mandato de 4 anos sem direito à reeleição. Então ele teria que governar até o ano de 1938. Mas ele vai dar continuidade, ele não vai governar somente até 1938. Em setembro de 1937, o Serviço Secreto do Exército Brasileiro informou ter descoberto um plano comunista para destruir a democracia no Brasil, o chamado Plano Collor. Então, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional e anunciou uma nova Constituição para o Brasil. Então, no dia 10 de novembro de 1937, tem início aí o período conhecido como Estado Novo. Estado Novo, o período verdadeiramente aí ditatorial de Getúlio Vargas, tem as seguintes características ditatoriais, características de ditadura: Congresso Nacional fechado, governo por decreto, suspensão das eleições, extinção dos partidos políticos, manifestações e greves proibidas, controle das instituições. Mesmo o momento de movimentos antidemocráticos na Europa, na Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, União Soviética. Propaganda e censura, auge do populismo. Então, no momento aí do Estado Novo, em que Getúlio Vargas exercia uma ditadura no Brasil, coincidia aí com o momento, por exemplo, de Adolf Hitler governando aí a Alemanha. Os discursos e encontros do presidente com a população eram motivo de festas, como o 1º de maio. Getúlio Vargas apresentava as leis trabalhistas, mostrava essas leis como fruto da bondade de Getúlio Vargas, preocupado e comprometido com o trabalhador, para aproximar o presidente da população, mostrando que seu governo era diferente dos governos anteriores, os governos aí da época da República Oligárquica, O Getúlio queria mostrar que o governo dele era diferente, porque antes a preocupação maior era com as oligarquias. Agora Getúlio queria demonstrava que estava mais preocupado com o trabalhador. Período aí ainda do Estado Novo, de 1937 a 1945. Nacional desenvolvimentismo, incentiva a indústria, ações e interferência do governo na economia, principalmente através da criação de empresas estatais de infraestrutura, como nas áreas de petróleo, mineração, siderurgia e geração de energia.
O rádio como principal meio de comunicação de massa usado para entreter, informar e divulgar as ações do governo do presidente. Então, lá no ano de 1935, foi criado um programa chamado A Hora do Brasil, né? Hoje esse programa é conhecido como A Voz do Brasil, existe ainda hoje. É um programa aí para divulgar, falar bem aí do governo Getúlio Vargas e, por outro lado, a censura proibindo aí de se falar, de apresentar os aspectos negativos do governo de Getúlio Vargas. Aí está, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Departamento de Imprensa e Propaganda foi criado no ano de 1939, responsável pela censura, impedindo publicações contrárias ao que o governo defendia, também cuidava da publicidade, propaganda e festividade ligada ao governo. Exaltação do país, dos símbolos nacionais e do presidente. O governo chegou ao final, em 1945, no mesmo contexto do fim da Segunda Guerra Mundial. Dia 29 de outubro de 1945, o final aí do governo de Getúlio Vargas.